Olá pessoal, sou Bruno Cordeiro, especialista em cliente de mercado aqui da StoneX. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no mercado de petróleo agora e quais os impactos dos acontecimentos recentes no Oriente Médio aos preços da commodity. Trazendo uma breve contextualização, a volatilidade dos preços do petróleo voltou a crescer principalmente após o fim do memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irã. Enquanto esse acordo se manteve, ele acabou retirando boa parte do prêmio de risco do mercado, com o Brent operando no início de julho no menor patamar desde meados de fevereiro. Assim que a Casa Branca anunciou o fim do memorando de entendimento, tudo acabou virando, né? A gente vê as hostilidades entre Estados Unidos e Irã sendo retomadas no Golfo Pérsico, novos bloqueios atingindo os estreitos de Hormuz e de Bab el-Mandeb, e por conta disso o Brent acabou disparando, chegando a tocar a marca de $100 em meados de julho. Desde então, com Washington e Teherã suspendendo novos ataques no fim de semana, parte desse prêmio de risco se dissipou e os preços voltaram a operar em torno dos $85 por barril. Há um ponto também que vale destacar logo de início, né, que a gente começou a ouvir rumores de avanços diplomáticos, com conversas sobre a retomada das negociações de paz entre Estados Unidos e Irã novamente. No entanto, é importante frisar que os fluxos físicos pelos principais estreitos seguem profundamente reduzidos. E ainda não vimos nenhuma recuperação real nos dados relacionados à passagem de tanqueiros por essas vias. A principal questão aqui segue sendo o Estreito de Hormuz, né? O fato do estreito estar fechado gera alguns números que impressionam. A travessia de petroleiros, por exemplo, ela despecou ali de cerca de 50, 60 navios por dia para algo como 0 a 4 navios por dia ao final de julho. O bloqueio dos Estados Unidos, ao mesmo tempo, apertou ainda mais as exportações iranianas e até cargas da Arábia Saudita, do Iraque e dos Emirados Árabes Unidos começaram a enfrentar alguns obstáculos logísticos maiores. Em termos de fluxo, o Hormuz passou de cerca de 20 milhões de barris por dia para algo como próximo a 3 milhões de barris por dia hoje, né? E em um contexto que já trabalha com estoques globais mais baixos, qualquer interrupção adicional de oferta pode ampliar o déficit de maneira muito acelerada. Mas além disso, além de Hormuz, a gente tem um segundo ponto de pressão, né, que é o Estreito de Bab el-Mandeb, no Mar Vermelho. A gente viu ataques Houthis a navios sauditas acabaram colocando essa rota em evidência, né, dado que dos 10 milhões de barris por dia que normalmente essa via transporta, né, aproximadamente 4 a 4,5 milhões estão em risco, dados que esses barris vêm da Arábia Saudita, né? Então, a gente vê que desde o início do conflito no Oriente Médio, a Arábia Saudita ela tem recorrido ao Porto de Jambu como uma alternativa desde o início da guerra e ela acabou enviando grande parte de seus barris pelo canal de Bab el-Mandeb para a Ásia, né? Com esses dois corredores trabalhando com volumes menores nesse momento, a situação logística ela deteriora drasticamente. A gente observa fretes mais caros, entregas atrasadas e um déficit físico ainda maior em produtos refinados. E aqui a Ásia é a região mais exposta, exatamente porque esses fluxos não podem ser facilmente redirecionados. O Canal de Suez, por exemplo, não comporta navios tipo VLCC, que são os maiores tanqueiros do mundo, né? E vale destacar também que Suez está direcionado predominantemente para a Europa. Para redirecionar as cargas por Suez, os navios acabam precisando contornar o Cabo da Boa Esperança, e isso acaba adicionando um mês inteiro ao prazo de entrega para o mercado asiático. Em termos de cronograma de suprimento, é uma diferença bem relevante. E o país que sente isso mais diretamente é a China. Depois de atingir o menor volume de importações de petróleo em quase uma década, ali cerca de 7,1 milhões de barris por dia em junho, a China voltou a comprar quando o Hormuz reabriu brevemente ali pós a assinatura do memorando de entendimento. E há sinais de que as importações de julho voltaram a operar ali em patamares próximos a 8,5 milhões de barris por dia. Mas aqui tem uma dinâmica que é essencial, né, pessoal? Com o Estreito fechando novamente, a China ela tem se apoiado nos estoques volumosos que acumulou ao longo de 2025, reduzindo as compras e as importações, né, dos produtos que vêm do exterior. Essa contenção acaba sendo, na verdade, uma das principais razões pelas quais os preços não subiram tanto ainda nos últimos meses. Qual que é o outro lado da moeda? À medida que essas reservas diminuem, a China ela vai ter que voltar ao mercado em algum momento, e esse retorno pode eventualmente ser uma pressão altista aos preços da commodity.
Sobre os Estados Unidos, os estoques comerciais de petróleo bruto se recuperaram um pouco em julho, principalmente por causa da queda nas exportações observadas lá no início do mês. A demanda interna segue forte, os Estados Unidos continuam sendo o fornecedor mundial de última instância, mas com margem de manobra cada vez menor. A parte preocupante aqui são as SPR, né? São as reservas estratégicas de petróleo, que continuam caindo. Desde o início do conflito, a gente teve um recuo ali de mais de 100 milhões de barris dessas reservas, com o acordo de liberação coordenada dos países que pertencem ao grupo da Agência Internacional de Energia e ao CDE, né? E por conta disso, os estoques totais de petróleo acabaram atingindo o valor mais baixo desde 1984. Um fator compensador a observar é a temporada de furacões no Atlântico, né? Um forte El Niño segue suprimindo as tempestades e os meteorologistas projetam apenas cerca de 9 a 11 tempestades previstas, o que é bem abaixo da média histórica frente ao que a gente vinha observando em anos anteriores. E por conta disso, há um menor receio em relação a impactos sobre a produção norte-americana, principalmente entre agosto e setembro. No entanto, vale destacar, né, pessoal, o Golfo do México representa ali cerca de 14% da produção norte-americana. Então, uma única tempestade importante, como a gente observou no caso da tempestade Aida em 2021, pode reduzir significativamente a oferta norte-americana. Tá? Por fim, é importante a gente olhar também as margens de refino. Os crack spreads, né, do diesel e da gasolina atingiram seus níveis mais altos desde 2022, com o crack do diesel, inclusive, avançando para patamares ali próximos a $85 por barril. Os estoques de derivados estão abaixo da média histórica nos Estados Unidos, Europa e Ásia, e a proibição das exportações russas, somada ao enfraquecimento das exportações da China e da Índia, acaba pressionando ainda mais o mercado. Dito isso, a gente chega a uma conclusão essencial. A escassez ela não está apenas no petróleo bruto, né, mas está principalmente nos combustíveis e nos produtos refinados, sobretudo no diesel. Para mercados importadores como o Brasil, o principal risco agora é de custo mais alto, não necessariamente de desabastecimento. Então é importante que a gente continue acompanhando o mercado internacional, que ainda deve trazer muita volatilidade nas próximas semanas. Obrigado, pessoal, por assistir Stonex TV. Desejo a todos uma ótima semana.